Olá, bom dia. Dando continuidade à nossa escola de formação de discípulos, a EFD, nós vamos falar hoje de vida em comunidade. Fundamento Atos 2, verso 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vimos no início desse estudo que, para alcançar seu propósito, Deus nos coloca em uma grande família, na sua grande família. Na prática de vida da igreja, podemos acabar focando nosso tempo ou apenas entre os nossos relacionamentos diretos ou apenas nos grandes encontros. Na verdade, essas duas experiências se complementam, pois no discipulado e no companheirismo existe estreita intimidade e no grande grupo interagimos com todos os irmãos. Eu quero só lembrar aqui que companheirismo vem do latim companis, aquele que compartilha do mesmo pão. Além disso, há encontros em grupos menores e outras tantas possibilidades de encontros dos discípulos. O discipulado prepara os discípulos para desempenharem seu serviço e o local para isso ser praticado é na comunidade de discípulos. Atos nos mostra essa dinâmica da igreja quando diz que os irmãos estavam unânimes no templo, né? Leia-se no local público do grande encontro da época, proclamando a Jesus nas casas, repartindo pão, estavam juntos, dividiam seus bens, segundo a necessidade de cada um. Podemos pensar que hoje isso seria impossível, mas Jesus nos apresentou um modelo de vida em comunidade que é aplicável em qualquer lugar ou época. Ter atualmente a mesma experiência da comunidade cristã daqueles primeiros dias ou daqueles primeiros dias é muito difícil se considerarmos apenas as reuniões maiores. Porém, isso se torna bastante efetivo nos grupos menores. E falando nisso, né, a gente vai mencionar agora sobre a igreja nas casas. Atos 20, 20, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente também, de casa em casa. Isso Atos 20, 20. Filemon, capítulo 1, versículo 2, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo. Ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. O termo igreja que está em tua casa, ou igreja na casa, é o mais mencionado em todo o Novo Testamento, referindo-se ao encontro da igreja, como Romanos 16, versículo 5 e 1 Coríntios 16, 19, Colossenses 4, 13. Jesus, quando enviou seus discípulos de dois em dois, mandou irem de casa em casa. Não é? Essa passagem está em Lucas 9, 1 ao 4 e 10, do 1 ao 5. Foi natural que para os apóstolos focarem seus trabalhos menos em locais públicos e mais nas casas, porque foi exatamente isso que o Mestre Jesus fez. A casa, no sentido de um lar, de uma família, proporciona um ambiente que facilita a intimidade, o que se torna mais difícil em encontros públicos com um número maior de pessoas. E é na intimidade que conhecemos melhor nossos irmãos e podemos conhecer suas necessidades e atendê-las. 1 Coríntios 14, verso 26, que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Independentemente do tamanho e do local do encontro, a Bíblia diz que onde os discípulos estiverem reunidos, eles interagem entre si comunicando dons e a palavra, porque todos têm o Espírito Santo. A prática dos dons, já que estamos falando em dons, a prática dos dons. 1 Coríntios 12, verso 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. 1 Coríntios 14, 12, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja.
A manifestação dos dons é necessária tanto no ambiente da igreja como fora, entre os incrédulos. Para os incrédulos, João 4,48, constitui um sinal que manifesta o reino de Deus e expõe a sua chegada, expõe que o reino é chegado. E na igreja, para edificação. Os irmãos devem ser estimulados à prática dos dons em todos os encontros, pois é nessa prática que muitos serviços específicos podem surgir. Nesses dois textos acima, Paulo nos diz duas coisas muito importantes sobre a manifestação dos dons. Quem concede é o Espírito e o nosso papel é praticar. A prática das mutualidades. Alguns mandamentos trazem as expressões uns aos outros ou mutuamente, junto com a ordem. Isso significa que são para serem praticados por todos os irmãos entre si. O ensino, a exortação, a admoestação não são exclusividade de um líder ou do discipulador. Qualquer um pode e deve ensinar, exortar, admoestar. Devemos guardar zelosa e ativamente os mandamentos que são relacionados agora que nós falaremos desses mandamentos. Então, não provocar, né? Gálatas 5:26 e Gálatas 5:14 e 15. Não mentir, Colossenses 3:9. Não julgar, Romanos capítulo 14, verso 13. Não se queixar, Tiago 5:9. Não falar mal, Tiago 4:11 e 12. Amar, João 13:13. Acolher, relacionar-se, Romanos 15:17, Romanos 12:16 e 1 Pedro 4:9. Saudar, 1 Coríntios 16:20. Cooperar, 1 Coríntios 12:18 a 25. Confessar pecados e orar, Tiago 5:16. Perdoar, Efésios 4:32. Consolar e edificar, 1 Tessalonicenses 5:11. Exortar, Hebreus 3:13. Suportar, Efésios 4:2. Aconselhar e instruir, Colossenses 3:16. Servir, Gálatas 5:13. Levar as cargas, Gálatas 6:2. E sujeitar-se, Efésios capítulo 5, versículo 21. Nós temos que entender que todas essas estruturas, esses fundamentos são estabelecidos para que nós tenhamos condições de estabelecer a continuidade de um discipulado a favor da edificação da igreja, de sinal para os incrédulos, e tudo isso para a glorificação do nome de Jesus e crescimento do reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe, tenhamos um dia de excelência em nome de Jesus, declaramos a bênção do Senhor sobre nossos filhos, pedimos ao Senhor que o pão nosso de cada dia Ele nos dê hoje, que o Senhor nos abençoe, que Ele cuide de nós nesse dia 16 de junho, que Ele nos dê a sua paz, o seu shalom. Nós declaramos em nome de Jesus os Salmos de número 122, declaramos que haja paz dentro dos muros de Jerusalém, que o Senhor envie os anjos ali militando a favor de Jerusalém. Nós oramos pelo mundo árabe, oramos pela Palestina, oramos pelo Irã, pelo Iraque, pelo Egito, por todos, pela Líbia, pelos países Kuwait que estão ali no mundo árabe, mas em obediência à palavra do Senhor, Ele diz, eu abençoarei aqueles que te amam, ó Jerusalém. Então nós declaramos que o shalom de Deus esteja dentro dos muros de Jerusalém. Em nome de Jesus, guarda o teu povo, Senhor, por causa do teu templo que está lá e por causa dos meus irmãos e amigos que estão dentro daquela cidade. Em nome de Jesus, derrama a tua bênção na nossa cidade. Abençoa a nossa prefeita, a vice-prefeita, abençoa os vereadores. Em nome de Jesus, derrama a tua paz nesse lugar chamado Campo Grande, Senhor. E que a administração pública desse lugar continue regada pela tua presença, em nome de Jesus. Bom dia, e se o Senhor permitir que amanhã nós estejamos aqui novamente para glorificar seu nome, para enriquecer o nome de Jesus, para pregar o evangelho do reino, para fundamentar pessoas na palavra, para edificar o reino de Deus e abençoar nossas autoridades, em nome de Jesus.
Até amanhã, se Deus quiser. Graça e paz.